Você sabia que trabalho de parto é um evento único e com fases muito bem definidas? E entender cada uma dessas fases pode te ajudar a ter mais segurança, menos medo e até facilitar a evolução do parto. Prazer, sou Manu Gomes, sou enfermeira obstetra, educadora perinatal, doula, professora e mãe. E hoje eu vou te explicar de um jeito simples e real quais são as fases do trabalho de parto e o que esperar de cada uma delas, sem medo e sem terror. O trabalho de parto é como uma viagem, e como toda viagem, tem começo, meio e fim, e às vezes até umas paradas estratégicas durante o percurso até chegarmos ao final dessa viagem. E muitas vezes o medo vem justamente de não saber o que vai acontecer. Então hoje, além de te explicar as fases, eu vou te dar dicas importantes de sinais de trabalho de parto, o que fazer em cada fase e até uns truques que eu mesma uso com as minhas pacientes. Primeira coisa, vamos falar dos pródromos e entender que pródromos não é uma fase de trabalho de parto, certo? Vamos falar desse coleguinha que ele é chato e bem inconveniente. E repita comigo. Pródromos não é contração de treinamento. Uma das dúvidas mais frequentes é que as pacientes acham, e eu também já vi algumas pessoas divulgarem isso, que os pródromos são contrações que você não sente, que a barriga fica dura e ela relaxa, e você sente isso várias vezes, mas isso não são pródromos, isso são contrações de treinamento. Vamos aqui definir o que realmente são esses pródromos. Os pródromos, ele tem dor, muitas vezes ele tem sim um padrão de espaçamento, porque de livro, ele vai dizer que você vai sentir dor, mas são bem espaçados e sem ritmo. Às vezes, pela minha experiência que eu já vi, as pacientes têm sim a dor que dura 1 minuto, intervalos acima de 5 minutos, 8, 10, 15, 20. Eles realmente não vão seguir um padrão cronológico, mas eles vão ficar incomodando, sendo inconveniente e até levando a paciente a ter dúvida se ela está ou não em trabalho de parto. Qual vai ser a diferença? A dilatação do colo uterino. Os pródromos, ele não tem dilatação do colo. Mas como você vai saber que não tem dilatação? Não tem como você saber. Mas tem como você entender uma coisa. A contração de pródromo, ela não aumenta, ela não vai evoluir. Vai ser aquela contração que vai te incomodar a noite toda, às vezes um dia inteiro, às vezes 2, 3 dias, e você não vai sentir uma coisa evoluindo na dor. E muito menos um intervalo menor que 5 minutos. Uma outra característica dos pródromos é que você não vai perder tampão mucoso sanguinolento. O tampão mucoso, ele tem as variações de cores. É aquela gosminha, né, que tem um aspecto de clara de ovo, de catarro, que ele não vai sair só uma vez, ele vai sair várias vezes. Mas quando ele vem com raios de sangue ou realmente uma quantidade mais excessiva de sangue mesmo, um sangue vermelho bem vivo, é uma característica de que seu colo já está começando a evoluir, ou para uma dilatação ou para um afinamento. Então, a diferença do pródromos para uma fase latente é que os pródromos você não tem evolução do colo uterino. Uma coisa que é importante também saber, nem todas as mulheres vão passar pelos pródromos. Por quê? Porque nem todo organismo é igual mesmo. Tem mulheres que começam o trabalho de parto já na fase ativa. Então, é melhor entender quais são as fases do que você ficar fazendo uma prospecção se está ou não em pródromos ou em fase latente. Bom, a dica que eu dou é, na fase de pródromo, se você tomar um banho morno de 30 a 40 minutos, esses pródromos vão embora. Ou te dão um descanso maior. E os ambientalistas que me perdoem, né? Porque um banho morno de 40 minutos é muita coisa. Mas é o que vai resolver. Fase latente. Aqui sim nós podemos dizer que você entrou em trabalho de parto e está na fase latente. A fase latente é uma característica que a mulher dilata de zero, sai do zero, do colo fechado, e vai até uns 5, 6 centímetros. Claro que, mais uma vez, você não tem como medir o seu colo do útero e saber que se você está ou não com essa dilatação. E se você quer evitar uma ida precoce à maternidade, ou mesmo evitar um exame de toque desnecessário, ou não tem uma enfermeira obstetra que vá até você lhe avaliar, eu vou te dar algumas dicas de sinais de que você está na fase latente. A primeira dica é os intervalos entre essas contrações. Lembra que eu falei que durante os pródromos, o intervalo entre as contrações são maiores que 5 minutos, que pode ser 8, 10, 15, 20? Pois bem, durante a fase latente, esses intervalos eles ficam abaixo de 5 minutos, ou seja, aquela conversinha de livro que todo mundo já sabe, a cada 3 minutos uma contração, a cada 3 minutos uma contração.
Então, uma característica da fase latente é justamente o tempo de intervalo entre uma contração e outra. Lógico, considerando que a contração aqui já está durando acima de 40 segundos. Porque contrações que duram 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, essas aí não vão trabalhar seu colo. A segunda dica, você vai de novo para o banho morno, passa lá seus 30, 40 minutos. Só que dessa vez o banho morno ele alivia, mas assim que você sai do banho, essas contrações começam a potencializar de novo, ou seja, a sua dor volta ao que você estava antes de entrar no banho. Característica que você já está em trabalho de parto, só que pode estar numa fase latente, que é uma fase mais arrastada do trabalho de parto. E a terceira e última dica é que na fase latente, o tampão mucoso sanguinolento, aquele que tem um sangue vermelho bem vivo, vai começar a sair com força. Toda vez que você está no banheiro, que você vai fazer xixi, que você passa o papel, vai sair na sua calcinha ou do papel um sangue vermelho vivo, juntamente com o tampão mucoso. E levando em consideração aqui que a sua bolsa não rompeu. Eu estou falando de um cenário em que a mulher está entrando em trabalho de parto, mas a bolsa dela ainda não rompeu. Repare bem que nessa fase você consegue conversar, você consegue fazer uma refeição adequadamente e até responder às amiguinhas no WhatsApp. Eu, particularmente, não recomendo essa conversa pelo WhatsApp. Eu acho que durante o trabalho de parto a mulher deve se voltar a entender o que o corpo está passando, mas está ok para quem se sente bem e tá respondendo as mensagens. Eu brinco que essa é a fase Netflix e hidratação. Aproveita para relaxar e guardar energia, porque o show da vida ainda vai começar. Para você saber a diferença, eu vou colocar aqui duas imagens da mesma paciente que eu atendi. A primeira imagem é quando ela estava em pródromos. Eu cheguei na casa dela e só por esse sorrisão aí, eu já vi que ela estava em pródromos. E a segunda imagem foi numa segunda avaliação. E aí sim, dá para perceber que ela já está numa fase latente. Fase ativa. Agora o seu colo uterino começa a dilatar entre 6 e 10 centímetros. Lembrando que 10 centímetros é o máximo de dilatação desse colo. Nessa fase, as suas contrações começam a ficar bem mais intensas e os intervalos começam a ficar bem mais curtos. Ou seja, entre 3 e 2 minutos. 3, 2, no máximo 4 minutos. Mas você percebe que elas são mais longas, duram em torno de 1 minuto, 1 minuto e 10. E a mulher tem um comportamento completamente diferente da fase latente. A mulher começa a ter vontade de vocalizar. E eu dou uma dica. Se você tem essa vontade, vocalize. Porque quando você vocaliza, essa vocalização vai reverberar toda a sua musculatura e chegar no seu assoalho pélvico. Isso é um ótimo sinal de que você está trabalhando já o seu assoalho pélvico para você entrar no expulsivo. Mais uma vez, você não tem como fazer um exame de toque e saber se você está nessa fase. A mulher nessa fase, ela não tem mais vontade de interagir socialmente. Ela já não come adequadamente, até porque ela não tem tanta fome. Ela já não abre tanto o olho durante a dor. Ela já não consegue ficar numa luz forte. E ela não quer realmente saber de conversas paralelas, zoadas. Ela fica mais voltada para o eu dela. Esse é o momento de você entrar na onda da contração e surfar até a próxima. Fase de transição. Fase de transição é uma fase que vai da ativa para expulsiva. Tem um pequeno gap entre essas duas fases que se chama fase de transição. Conhecida Partolândia. Você já ouviu falar? Partolândia é a fase do eu não quero mais nada. Vamos fazer não quero. É só o que eu escuto das pacientes. Não quero. Por que não quero? Por que não? Por que não é resposta sim. Por que não? Porque eu sou maluca! Essa fase é uma fase que a mulher tem uma sensação de fraqueza. Mas essa sensação é o organismo dela pedindo que ela descanse. E muitas mulheres cochilam antes de entrar no expulsivo. Esse cochilo, essa dormida rápida, ela serve para descansar, porque a mulher vai precisar de uma força excessiva no expulsivo. E também ela serve para você relaxar o assoalho pélvico e o bebê terminar a rotação interna. Tudo fisiológico, tudo preparado pela natureza. Quanto mais você se entregar, mais fácil vai se tornar cada fase do trabalho de parto. Chegamos à fase do expulsivo, o grande momento. O bebê desce pelo canal de parto e você começa a ter puxos. Mas o que são puxos? Puxos é uma força de empurrar que a mulher tem involuntariamente. Sem ninguém mandar, sem ninguém interferir, sem ninguém te guiar.
É importante você colocar no seu plano de parto que você não quer força guiada, se assim você não quiser. Porque a força, ela vem de dentro do seu organismo. E não tem como a gente que está assistindo o parto saber qual é a força que você deve colocar. E se você coloca uma pequena força, quer dizer que o bebê ainda está alto, está apenas descendo. Porque quando ele descer realmente, que ele encostar no seu assoalho pélvico, que ele preencher o seu canal vaginal completamente, esse puxo, essa força, ela será completa. Durante a contração inteira, você vai ter vontade de colocar força a contração inteira. Esses puxos, eles vão se tornando cada vez mais fortes. E à medida que o bebê vai descendo no canal vaginal, o puxo vai se prolongando, ficando mais forte, e você começa a ter uma sensação de ardência na vagina. É o chamado círculo de fogo. Círculo de fogo é quando a cabeça do bebê preenche completamente o assoalho pélvico e nós, assistentes de parto, já conseguimos visualizar os cabelos do neném. Então, quando você coloca a força, você vai sentindo essa ardência. E se você se prende devido à ardência, a fase expulsiva ela se torna mais longa. Então, a dica que eu lhe dou, se concentre se nessa hora você conseguir, né, formar esse raciocínio todo, mas se concentrar, seguir a lógica do seu corpo, fazer a força que o seu corpo está pedindo e não ter medo dessa ardência. Enfrentar só mais esse obstáculo, que aí sim o bebê vai vir para os seus braços tão logo. E quando o bebê nasce, a emoção toma de conta. É choro, é riso, é alívio, é tudo junto. Nesse momento, o bebê é colocado no seu colo, no pele a pele, e é importantíssimo que você permaneça com ele durante 1 hora ininterrupta, chamada hora dourada. Que se você tiver interesse em saber o que se trata, pode ser tema para um outro vídeo deste canal. Se você tem esse interesse, coloca aqui nos comentários. E a última fase, que quase ninguém fala disso, mas que é importante saber, é a fase da dequitação da placenta. Isso mesmo. Depois que o neném nasce, o nascimento da placenta. Mas não tem aquela dor que você estava sentindo quando o bebê estava passando. Por quê? Porque a placenta não tem osso, não tem o tamanho do bebê, ela é assim molinha, um formato de geleia. Então, muitas vezes, se a mulher se entregar, ela até consegue sentir uma massagem no períneo. Eu tenho esses relatos de algumas pacientes. Parece que o meu períneo está sendo massageado. É a placenta passando. Mas ela realmente causa uma cólica. E quanto tempo isso acontece? Bom, pelos manuais do Ministério, é importante que a gente espere até 30 minutos para o nascimento fisiológico da placenta. Se você quiser, pode colocar isso no seu plano de parto. Ou você pode pedir para o assistente, se ele tiver esse manejo, de retirar a placenta. Chama-se manejo ativo da retirada da placenta. Viu como entender as fases do trabalho de parto deixa tudo mais leve? Saber o que esperar ajuda a reduzir o medo e aumenta a sua confiança. E se você quiser aprender mais, aqui nesse canal tem outros vídeos que vão te ajudar a entender esse universo. E em breve eu vou estar lançando um curso para casais grávidos. Agora me conta aqui nos comentários qual fase do trabalho de parto você acha que vai ser mais desafiadora para você. Não é a roda de fogo. Aí tu bota a novela, né? Aí tá. Isso aqui, novela é essa não, tu vai... Na minha época... Entrega na tua idade. Tudo caia, pois tudo raia.